Quero pedir você para abrir 1 Coríntios, capítulo 11 de Coríntios, capítulo 11, versículo 23 em diante. Glória a Deus. Quem não tiver, ele vai jogar aqui na tela para você. Aleluia. Senhor é bom, sua bondade dura para sempre. Diz assim a palavra do Senhor, capítulo 11, 23. Pois eu recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graça, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês, faça isso em memória de mim. Da mesma forma, depois de ceiar, tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue, faça isso sempre que beber em memória de mim. Porque sempre que comerdes esse pão e beber esse cálice, vocês anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto, todo aquele que comer este pão e beber o cálice do Senhor, indignamente será culpado de pecar contra o sangue do Senhor. Examina-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos o juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperai um pelos outros. Se alguém estiver fome, coma em casa, para que, quando vocês se reunirem, isso não se resulte em condenação. Amém. Pai querido, obrigado, Senhor, por mais uma noite, por mais um dia de bênção e de vitória. Domingo da família, o domingo em que todos se reúnem para uma noite memorável na tua presença, no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Podem sentar, sinta-se à vontade. Querido, aleluia. Muito bom nós estarmos aqui para uma noite como essa. Falar nessa passagem é falar dos cristãos em Corinto. O livro aos Coríntios, nessa primeira carta, Paulo começa a falar com esses cristãos de uma forma diferente a eles. E tudo isso porque Corinto era uma das cidades em que tinha um poder financeiro altíssimo, e os habitantes de Corinto tinham entendimentos filosóficos de uma profundidade teológica muito grande. Os habitantes de Corinto eram uma espécie de pessoas de uma estrutura de conhecimento avançado. Quando se trata, não era qualquer coisa. Então, o número de cristãos também não era tão grande em Corinto. Crescia muito pouco. Mas, mesmo nesse crescimento, eles não eram convertidos de verdade. Precisava de ensinamentos, precisava de conhecimento, precisava de
nascimento, reconhecer Jesus Cristo como Senhor. Eles precisavam. Paulo é aquele que veio justamente enviado por Deus para essas cidades que tinha na sua cultura o conceito dos deuses do paganismo. E eles cultuavam os seus deuses pagãos na sua cultura pagã. Corinto, uma cidade banhada por águas, que tinha os seus postos. Então a economia de Corinto era de fazer inveja às outras cidades. Na época de Paulo, por volta do ano 50 ao ano 60 depois de Cristo, a cidade já tinha um número de habitantes invejável, num total de 400 mil, mais ou menos equivalente à cidade mineira do Triângulo Mineiro, de 400 mil habitantes. Então era uma cidade em que chamava a atenção das outras cidades. Paulo está justamente num conjunto de cidades em que ele está sendo perseguido pelo Evangelho de Jesus Cristo, num período do imperador Cláudio, em que perseguiu os cristãos, daqueles que professavam a fé em Cristo, eram perseguidos. Algumas igrejas tinham suas reuniões nas casas e deixavam de congregar nos templos por causa da perseguição. Mesmo assim, eles continuavam na pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Eles não abriam mão de pregar o Evangelho. Paulo está sofrendo. Paulo está sendo perseguido. Teve uma dessa cidade que Paulo apanhou. Deram uma surra nele. Quase que mataram Paulo. Ele continuou pregando o Evangelho, mostrando que ele não foi chamado um crente de açúcar, açucarado, mostrando que ele teve um chamado, e quem chamou e vocacionou ele foi Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia! Não abria mão de pregar o Evangelho de Jesus. E ele vai agora, em que eles viviam uma vida de pecado. E hoje, nesta manhã, falou sobre isso. A escola bíblica desta manhã foi divórcio. A banalização, a sutileza de Satanás. E essa sutileza de Satanás está levando muitas pessoas a se divorciar, achando que isso é normal. Virou uma banalização. Não gostei, divorciei. Não gostei, divorciei. Imagina se eu não gostasse de alguma área da minha esposa, quantas vezes eu tinha divorciado dela. E se ela não gostasse de algumas coisas minhas, que eu sou enjoado, quantas vezes ela tinha divorciado de mim. Porque uma coisa é a gente falar bem da gente. Agora, o mais gostoso é você ouvir a pessoa que vive com você falando de você. Porque não vale eu
falar bem de mim. Vale ela falar. Você está entendendo, gente? A coisa mais preciosa que tem é a pessoa que vive com você entre quatro paredes, falando bem de você por aí. Significa que você é bom, significa que você é agradável, mesmo com os seus problemas, que todos têm. E não existe casal que não tem problema, todos têm. De uma forma diferente e de outra, mas tem. Foi muito, a escola bíblica é interessante. A escola bíblica é muito interessante, porque você aprende. Aprende que não pode ser humilhado, tem que ser amado. Aprende que você tem que amar a pessoa que também passou por um divórcio, porque trouxe trauma, trouxe realmente muitos problemas. Toda pessoa que divorcia vive alguns momentos porque teve um problema. Então você tem que abraçar os dois e ensinar para não enfrentar o divórcio. Viver um com o outro, ser fiel um ao outro. Então Paulo, voltando para Paulo, eu falei desse assunto porque eu estou falando de Paulo, e hoje foi falado sobre esse assunto aqui. Paulo está ensinando na leitura que eu fiz hoje, de 1 Coríntios, a partir do capítulo 11, do versículo 23, ele está falando de uma cerimônia, uma leitura cerimonial em alertar a igreja de Corintos, que estava tendo problema, que precisava ser ensinada. Por isso que eles eram tão bem financeiramente, intelectualmente, porque é um pessoal tudo estudado. Não era qualquer um que chega lá e ia falar coisa com coisa, que eles eram intelectuais. Tinha conhecimentos filosóficos. Então tinha que ser alguém que conhecesse muito de Jesus, e conhecesse muito da Torá Sagrada, e que realmente soubesse o que estava falando. Porque muitos se escandalizavam com o que estava acontecendo. Paulo chega a dizer: se você está sendo motivo para escandalizar um irmão fraco na fé, Paulo está dizendo que você está em pecado, porque você está levando o seu irmão fraco cair, fraquejar. Por exemplo, eu estou falando de vinho. Eles se reuniam e chegava o caneco, mas com vontade. Eles comiam e saía tudo barrigudinho. O gula comia que o barrigão ficava assim, estufado. Não aguentava nem respirar, porque comeu demais. Tem gente assim, o negócio tá bom, tá gostoso, e ele tá comendo. Em Cristal, o pessoal gosta de uma suã. Me convidaram para uma suã, gente. Aí mas aquela suã, ele vê aquele negócio cheiroso na frente dele. Meu irmão, ele come, depois ele joga mais outro, e ele vai, daqui um pouco mais um, ele vai, daqui um pouco mais um, ele vai. Aí daqui um pouco ele tá querendo colocar o dedo na garganta para jogar para fora, porque não está conseguindo gula. Estou falando disso para falar desses crentes de Corintos. Era para ter uma mesa como essa, para participar do corpo e do sangue do Senhor, no memorial, para trazer lembrança. O que eles faziam? Um piquenique na casa do Senhor. Comia e saía tudo panço.
Enchia as garrafas de vinho. Ai, 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 ai. Enchia as garrafas de vinho. Aí só via os crentes bebendo vinho. Só via os crentes bebendo vinho. Diz que aqui em Cristais tem um que bebe, que é um negócio sério. Mas não é pastor não, viu? Não vem com essa não. Que aqui em Cristais os pastores não tomam vinho não. Aí tem um aí, um religioso aí, que eu não falo o nome não, mas ele bebe, ó. Eu fui na roça e ele estava lá na cerveja que não estava. Aí ele terminava uma cerveja, ele entrava em outra. Oxe, não é um homem de Deus? Se é um homem de Deus, tem que estar longe da cerveja. É um homem de Deus, tem que estar longe do vinho. Eu não posso encher o caneco de cerveja, eu não posso. Eu sou um homem de Deus, sou um homem do altar, gente. Eu sirvo o Senhor. Mas pastor, se tiver membro na igreja que bebe, isso é problema do membro. Eu não posso. Eu não posso. Isso sou eu. Mas eles faziam isso aqui. Ei, eu estou falando dos crentes de Corinto. Estou falando de vocês não. Estou falando deles aqui, ó. Quando ficar falando, ó, o pastor sentou a vara. Não, gente, estou falando desses crentes aqui de Corintos. Que enchia o caneco. Que bebia. E sabe o que aconteceu? Aqueles que não tinham muito conhecimento, tadinho, aqueles mais fraquinhos, pecava. O que Paulo falava? Se você faz o seu irmão pecar, aí é que está o negócio. Ele chega a dizer que é melhor você se ausentar, deixar de fazer, para que o seu irmão não entre em pecado. Então, se eu como carne, escute para você entender, se eu como carne e escandalizo o meu irmão, deixo de comer, porque é melhor eu fazer o meu irmão entrar no céu do que perder a salvação dele. Está entendendo, gente? Em casa, dentro de casa eu gosto de usar uma bermuda. Pastor, é pecado usar bermuda? Não, não é. Ontem mesmo eu usei uma bermuda, estava em família, o pessoal fazendo um churrasco, eu usei uma bermuda. Mas não gosto. Por que eu não gosto? Porque vai que um de vocês chega, olha, eu vi o pastor ali de bermuda, vocês nunca me viram de bermuda, aí vocês me vêem de bermuda. Aí tem aqueles que não escandalizam, porque não é pecado usar a bermuda. E eu uso a bermuda assim, para baixo do joelho, certo? Não tem erro nenhum. Até porque a saia das mulheres debaixo do joelho. Então, vocês entenderam? Ah, mas eu vi o pastor de bermuda. Mas as mulheres não usam para baixo do joelho sem nada também? Por que o homem não pode usar bermuda? Pode usar bermuda. Ah, mas se alguém vê o pastor de bermuda, eu vi o pastor João de bermuda, aí escandaliza. O que a Bíblia diz? Que eu estou em pecado. Por que a Bíblia diz que eu estou em pecado? Porque eu estou fazendo meu irmão escandalizar em mim. O problema não é o irmão, o problema sou eu. Você entendeu, gente? Eu estou usando a mim mesmo, mas ao mesmo tempo estou falando das mulheres que usam uma saeta que mostra até a coxa, gente. Graças a Deus as mulheres aqui, ó, tá tudo bonitinho, ó. A gente pode até olhar daqui, porque aqui é alto, né? Tá olhando daqui, mas gente, você tá aí e eu tô olhando daqui com a saietinha. Você entendeu? Então tem que ser composto, tanto homem como e os homens que malham, musculoso, aí chega com aquela camisinha toda apertadinha, né? O pessoal gostaram aí. Olha lá, o pastor Ismael, ele é bombadinho, ele é malhadinho, mas ele está ali composto, olha lá, para não mostrar os músculos dele. Eu estou mexendo com ele porque ele é meu cunhado, viu? A gente é de família.
Aí a gente se acerta em família, né? Glória a Deus. Então, gente, a gente tem que se corrigir, sim ou não? Esses crentes aqui, Paulo estava ensinando para eles ou não estava? O ensinamento era difícil ou não era? Porque eles eram intelectuais. Eles eram intelectuais. Eles eram tão intelectuais, querido, que eles chegaram a duvidar que Jesus Cristo realmente subiu deste mundo para um outro, numa atmosfera diferente dessa, de corpo, como nós aqui, sem nenhum equipamento. Porque para estar em órbita tem que ter um equipamento, não tem? Ué, você vai sair dessa atmosfera, você vai para uma outra que não tem oxigênio? Tem que ter. E Jesus está lá sem equipamento nenhum. Então, o que acontece? Na cabeça dos intelectuais, dos filósofos, eles não acreditam em Deus ou em Jesus, justamente por causa disso. Não dá para viver em órbita, em outro lugar, sendo humanamente falando humano, porque Jesus era 100% divino e 100% humano. E agora? Ele está lá. Aí por que ele está lá? Porque Ele é Deus, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Senhor. Glória a Deus. E não só Ele vai estar lá, mas você vai ser transformado em um abrir e piscar de olhos e vai estar também com Ele. Você percebe que lá não é para qualquer um? Lá é só para os transformados, não é para qualquer um. Eu terminei esse momento, uma mensagem bem curta. Fui bem sucinto, bem rápido, para poder a gente já vir aqui para a mesa. Vamos para a mesa? Ele disse: tem muita gente que está fraco na casa do, muito que está dormindo na casa do, porque não discerne o corpo do Senhor. Está em pecado e está na mesa. Não está batizado e está na mesa. Você está entendendo, gente? Está pecando e está na mesa. Está fazendo coisa errada e está na mesa. Ele diz que cada um tem que fazer o quê? Cada um faz o quê? Mas vocês conhecem a Bíblia, hein? Cada um discerne a si mesmo, e assim come e bebe. Não sou eu que julgo você, é você que julga você mesmo. É você que vai olhar para dentro de você mesmo.